Vamos ver agora um exemplo de análise de produção probabilística, incluindo as distribuições de vida, confiabilidade, e as distribuições de reparo, mantenibilidade, para cada item do sistema. Deixa eu primeiro fazer um parênteses. Nesse exemplo, modelamos um processo de beneficiamento de minério de ferro, onde descemos até o segundo nível da hierarquia, ou seja, não chegamos até o nível LRU, Lowest Replaceable Unit, menor nível da hierarquia que é substituído. Como consequência disso, não deveríamos utilizar a análise de dados de vida para levantar as curvas de confiabilidade de cada item do sistema. Isso porque a curva de confiabilidade do equipamento pode variar a cada reparo realizado, ou seja, a confiabilidade que está em função do tempo poderá estar toda ela também em função do tempo. Para essas situações, devemos primeiro verificar se a distribuição de vida de cada item é homogênea ou não. Essa verificação poderá ser feita utilizando o modelo Croll-Amsa da teoria Reliability Growth. Uma outra maneira, um pouco menos precisa, para compensar matematicamente essa perda devida aos reparos é através da utilização do fator de restauração assumindo uma restauração parcial, no qual o fator de restauração terá um valor menor do que 1 e maior do que 0. Ou, dependendo do caso, uma restauração as bad as old, na qual o fator de restauração será igual a 0. Devemos também definir o tipo de cálculo para o fator de restauração, o modelo Kijima 1 ou o modelo Kijima 2, tal como vimos na aula passada. Ok, dada essa explicação, vamos realizar essa análise de produção probabilística utilizando uma ferramenta de confiabilidade. Vamos para o software. Vamos ver agora esse exemplo simplificado do sistema de beneficiamento do minério de ferro, mas agora adicionando as propriedades de confiabilidade e mantenibilidade. Nós teremos também que adicionar o fator de restauração. Isso porque nós não descemos ao nível de LRU, Lowest Replaceable Unit, que é o menor nível da hierarquia que se substitui. Nós temos aqui, por exemplo, a correia principal, que ainda é um nível macro do sistema, porque dentro da correia principal nós temos a correia propriamente dita e seus componentes, nós temos o painel de comando desse sistema, nós temos o motor elétrico e assim por diante. Então, quando nós estamos nesse nível muito macro, olha o que pode acontecer. Quando, por exemplo, um motor falhar e eu trocar esse motor por um as good as new, um tão bom como novo, ele vai ser novo. E o resto do sistema da correia principal, ela vai continuar as bad as old, tão velho como era antes. Passado mais um tempo, nós trocamos uma outra parte da correia, algum equipamento, algum componente do painel de comando, por exemplo. Esse componente que nós substituirmos vai ser as good as new e todo o resto da correia vai ser as bad as old. Então, nós vamos ter uma mistura, de itens novos e itens usados. E com isso vai mudar a PDF do sistema. Por isso que a gente não se utiliza a análise da vida nesse nível. Mas o que nós deveríamos fazer então é descer até o nível LRU. Mas como isso nem sempre é possível, depende mesmo pela qualidade dos dados nas empresas, não tem esse nível, ou mesmo pela prioridade de uma análise nesse nível mais macro, você pode utilizar o artifício de usar o fator de restauração. Esse fator de restauração pode ser calculado, tem metodologia para fazer isso, usando o modelo Croll-Amsa, mas aqui eu já vou direto para o ponto e colocar as propriedades do fator de restauração, igual nós vimos nesse curso, e a propriedade dele, se ele vai ser um fator de restauração parcial, e se for parcial a porcentagem, e qual é o modelo do Kijima 1 ou Kijima 2. Lembra, o Kijima 1 que repara os danos acumulados desde o último reparo, e o Kijima 2 que restaura os danos acumulados da vida inteira do item. E o as bad as old, que é aquele que ele fica tão velho como ruim, que é o fator de restauração igual a 0. Ok, então para cada equipamento eu tenho a propriedade de confiabilidade, a propriedade de reparo, que é a mantenibilidade, as propriedades do fator de restauração, a capacidade produtiva, por exemplo, a correia principal nós já vimos que é 300 toneladas por hora, o britador A 200 toneladas por hora e assim por diante. E a capacidade de reserva de cada um desses equipamentos, que é igual para todo mundo, de 100 toneladas. Ok, vamos agora então para a ferramenta de confiabilidade fazer a análise desse sistema de produção. Temos aqui então nosso sistema de beneficiamento de minério simplificado, onde nós temos a correia principal, 2 britadores, 3 peneiras e a correia de saída. Vamos então ver as propriedades de cada bloco. Vamos usar como exemplo a correia principal. Então vamos entrar nas propriedades da correia principal e começar pela propriedade de produção.
Esse item tem uma capacidade produtiva de 300 toneladas por hora e a alocação é igual para os itens posteriores a ele e a sua reserva de 100 toneladas. Vamos ver agora então a propriedade de confiabilidade desse equipamento. Nós temos lá a confiabilidade, uma distribuição Weibull de beta 1,5 e eta de 2.700 horas. E as propriedades de mantenabilidade, vamos abrir ela aqui. E a propriedade de mantenabilidade é uma normal, o reparo é uma normal com média de 24 horas e o desvio padrão de 8 horas. Vamos ver agora o fator de restauração. É uma restauração parcial com uma recuperação de 75% de todos os danos acumulados. Quando nós colocamos todos os danos acumulados, nós estamos utilizando o modelo Kijima 2. Ok, vamos ver mais um equipamento como exemplo, a peneira 1. A peneira 1 tem a propriedade de 100 toneladas hora de produção, alocação igual para os itens posteriores e uma reserva de 100 toneladas. A distribuição dela de confiabilidade é uma distribuição Weibull com beta 2,76 e um eta de 4.380 horas. Vamos ver agora a propriedade de reparo. A propriedade de reparo da peneira é uma normal de 72 horas com desvio padrão de 12 horas e o fator de restauração dela é o zero, igual a zero, para a condição de as bad as old. Então toda vez que eu faço um reparo na peneira, quando ela volta a operar, ela está tão ruim como era antes, ok? E todos os itens, a gente colocou as propriedades, todos eles com as propriedades de produção, confiabilidade e mantenabilidade, incluindo também o fator de restauração. E vamos rodar a simulação para 5 anos de operação. 5 anos de operação, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, temos 43.800 horas. Vamos configurar os resultados pontuais a cada 240 horas. Esses resultados pontuais vão nos ajudar a ter o resultado da simulação para construir o gráfico de disponibilidade pontual e de confiabilidade no tempo. É uma das vantagens de você colocar essa configuração de resultados pontuais, além de outras para produção também. E número de simulações, 1000 simulações. Preciso de 1000 simulações? Não sei. Nós poderíamos escolher a simulação variável e pedir para ela interromper a simulação quando tivesse um critério de convergência de 0,001. Nesse caso, vou deixar fixa com 1000 horas, para a questão didática. Então, está lá rodando a simulação. Nós estamos aqui rodando já 100 simulações das 1000 simulações. E aqui nós temos a disponibilidade média sendo levantada, que quando você vai calculando isso com muitas simulações, é a disponibilidade no limite que nós vimos nesse curso. Vamos aguardar mais um pouco, estamos na metade da simulação, com mais de 500 simulações agora. E esse exemplo aqui, com certeza, se a gente colocasse uma convergência de 0,001, ele já teria terminado lá próximo do 200, né? Vendo como já estabilizou a disponibilidade em relação ao valor único, né? Mas vamos até o final nesse nosso exemplo. 1000 simulações, vamos ver então os resultados dessa simulação. Nós já vimos várias vezes esses resultados, né? São a disponibilidade média, a disponibilidade pontual, a confiabilidade em 43.800 horas é zero, com certeza, né? Esse cálculo da confiabilidade, ele mostra que se tiver pelo menos uma falha, né, em todas as simulações antes de 43.000 horas é zero, e é o que com certeza isso aconteceu. A quantidade de falhas esperadas de 148 paradas do sistema, né, isso gerando um tempo indisponível de 3.433 horas. E devido a somente corretiva. Nesse exemplo, nós colocamos só reparo, não tinha nenhuma ação de preventiva, inspeção, manutenção baseada na condição. Então, só corretiva. E uma novidade aqui, que é a produção. A produção foi de 8.685.421 toneladas. A capacidade máxima seria de 13.140.000. Se eu pegar, por exemplo, aqui, esse 92% de disponibilidade e aplicar sobre os 13 milhões, nós teríamos 12 milhões, mais ou menos 12 milhões de toneladas. E na verdade a gente não teve 12 milhões, teve 8 milhões. Isso que eu comentei logo no início dessa aula. Quando nós temos sistemas de produção, nós precisamos de dois indicadores, o indicador da disponibilidade e o indicador da capacidade produtiva. Porque eles não andam em conjunto, dependendo do desenho
aqui, do layout da sua planta. Nesse caso, nós temos várias peneiras trabalhando em paralelo. Se 2 peneiras falharem, a terceira continua trabalhando, o sistema vai continuar disponível. Entretanto, com capacidade produtiva menor, deu para ver nesse resultado que deu 8.685.000 toneladas, e se fosse aplicar a disponibilidade de 92%, a disponibilidade média sobre os 13 milhões, nós teríamos mais uns 12 milhões de toneladas, que é diferente de 8.685 toneladas. Ok, vamos ver os resultados agora no nível dos equipamentos, dos blocos. Nós temos aqui então o fator de criticidade, o índice de criticidade. Na próxima aula eu vou detalhar melhor cada um desses indicadores que são gerados pela simulação RAM. Mais rapidamente aqui, esse índice de criticidade, ele mostra qual é a criticidade do item em relação à falha. Quantas vezes o sistema parou devido à falha desse item? E o campeão aqui, na verdade nós temos 2 campeões, é a peneira 1 e a peneira 3, com 24,10% das vezes que elas falharam, elas provocaram parada do sistema. O RSDCI é o indicador levando não só as paradas por corretivas, porque aqui só leva por falhas, as corretivas, o RSDCI também levando todos os eventos, não só as corretivas, e o RSDTCI é o impacto no tempo. Uma coisa é ele provocar a parada do sistema e outra coisa é quanto tempo o sistema vai ficar parado. E o campeão aqui é o item da peneira 3, 25,4% do tempo indisponível do sistema é provocado por ela. Aí nós temos a disponibilidade média de cada um dos equipamentos e o número de falhas esperadas para cada um desses equipamentos. E a novidade aqui nessa aula é a capacidade produtiva. Nós temos aqui o quanto cada um dos equipamentos processou. Por exemplo, aqui no primeira linha, que é o britador B, e na segunda linha o A, cada um deles produziu mais ou menos 5.800.000 toneladas. O equipamento que mais produziu aqui foi a correia de saída, com 8.685.000 toneladas. Vamos ver agora em detalhe essas produções. Nós temos aqui o detalhe dessas produções de cada equipamento. Nós temos, igual nós vimos no exemplo simples, no quadro, mas agora numa simulação de eventos probabilísticos. Nós temos a produção que cada um do equipamento produziu, a capacidade excedente, quer dizer, a ociosidade, ele poderia ter, por exemplo, o britador B poderia ter produzido mais 2.394.000 toneladas, ele produziu 5.800.000, mas poderia ter produzido mais 2.394.000. No final da simulação, ele ficou com uma reserva de 12 toneladas e ele teve uma reserva, toda vez que chegou reserva e alguma coisa aconteceu no equipamento anterior, ele pôde processar a reserva e ele processou, nesse período de 5 anos, 3.689 toneladas. A reserva excedente é o seguinte: como nós colocamos uma limitação de reserva de 100 toneladas em todo o equipamento, está mostrando aqui que essa reserva é baixa, porque ele acumulou um backlog de 226 toneladas. Se a gente tivesse uma reserva maior, ele poderia ter reservado mais e também processado mais, e com isso a gente ganharia mais produção para o sistema. E aí a utilização do tempo disponível. O item que ficou mais disponível aqui foi o item 96,36, que é a peneira 1, 96,36% de utilização em relação à capacidade produtiva. E o item com menor capacidade produtiva foi a correia de saída. Por quê? Ela tinha uma capacidade de 300 toneladas hora e foi ficando produção antes dela. Quando chegou nela, ela ficou muito ociosa porque não chegou material para ela processar. Ok? Vamos ver agora alguns gráficos interessantes dessa análise também. Vamos ver primeiro o gráfico de disponibilidade pontual. Olha que interessante, a disponibilidade está caindo com o tempo. Aqui são 5 anos, 43.800 horas. Isso ela vem estável no primeiro ano, no segundo ano, no finalzinho do segundo ano ela começa a cair e assim por diante.
Isso porque nós colocamos os fatores de restauração em cada um dos equipamentos, né? Isso mostra que vai envelhecendo o meu sistema e ele vai perdendo disponibilidade com o tempo. Ele está ficando mais velho, ok? Vamos ver o gráfico de confiabilidade, que é 0 em 43.800. Na verdade, ela é 0 até em um ano. Isso quer dizer que em todos os cenários de simulação em um ano, eu tive pelo menos uma falha do sistema. Temos um gráfico que nós podemos ver as duas juntas, a confiabilidade pontual e a confiabilidade em função do tempo. E temos também a disponibilidade média, que é aquela que vai aparecendo na simulação. Então ele vai aqui também caindo. É como se eu pegasse esse aqui e traçasse uma média, né? Só a escala que está um pouquinho diferente, mas era uma média sobre aqueles valores. Ok. Vamos ver agora aquele gráfico que a gente usou muito no quadro, que é o gráfico dos blocos, do status do bloco disponível e indisponível. Lembrando, eu vou falar de novo isso na próxima aula, mas lembrando que esse gráfico ele é interessante para explicar o processo da simulação, ele é bem didático, mas quando nós rodamos a simulação, como nesse exemplo nós rodamos 1000 simulações, nós temos 1000 cenários desses, e é tirado a média desses 1000 cenários. Esse cenário que nós estamos apresentando aqui na tela agora é a 1000ª simulação. Então ele é interessante e didático, mas ele não tem uma aplicação prática para se mostrar, porque nós estamos com eventos probabilísticos, usamos a simulação para gerar ele, e esse aqui é um dos 1000 resultados que nós obtivemos, um dos 1000 cenários que nós obtivemos com essa simulação. Vamos agora para ver os índices de importância do sistema, o RFCI, que nós vimos lá para cada item, mas agora em formato de gráfico. As peneiras são os itens mais importantes em relação à falha. As peneiras também são os itens mais importantes em relação a todos os eventos, não só falhas. E sobre o impacto na disponibilidade, no tempo disponível do sistema, as peneiras também são as mais importantes. Esse gráfico, além de mostrar a importância, né, você viu aqui um degradê de cores, é que ele mostra também a disponibilidade do item, média, né, ao final da simulação dos 43.800 horas, 5 anos. Ok? Então, esse exemplo deu para a gente ver toda uma análise de sistemas de produção. Então, quando você tiver sistemas com capacidade produtiva, é interessante analisar a sua disponibilidade e também a sua capacidade produtiva. E você vai conseguir encontrar quem são os gargalos, se a sua reserva, seu estoque de itens do lado do equipamento está pequeno ou não está grande. Por exemplo, no caso de mineração, temos as pilhas. Em outros tipos em petroquímicas, nós temos os silos, né, para guardar material. Você pode dimensionar o tamanho dessas reservas, dessas pilhas do seu sistema e fazer as melhorias, fazer as análises do what if para ver que ações você deve fazer para conseguir aumentar a sua capacidade produtiva. Vamos voltar agora para os slides. Esse slide apresenta alguns resultados que acabamos de obter na ferramenta de confiabilidade. Vou dar um tempo para você analisar esses resultados com calma. Nas últimas aulas, vimos diversas propriedades que podem ser definidas para que você modele de forma precisa o seu sistema. E através da análise RAM, você poderá obter diversos resultados que irão suportar a tomada de decisão. Agora que você possui esse conhecimento, você está responsável por mudar o modelo mental atual de tomada de decisão baseada em feeling e experiência para um novo modelo, baseado em análises científicas fundamentadas em matemática e estatística. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, utilize o fórum da plataforma EAD ou envie um e-mail para redeconsultor@reliasoft.com.br. Em breve teremos uma aula online, tipo webinar, onde irei responder a todas as questões enviadas. Muito obrigado e até a próxima aula.